Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Introdução à Teoria Atômica, o primeiro episódio da série Modelos Atômicos. Desde os primórdios, a humanidade se preocupou em entender o que era constituída a matéria. Os filósofos gregos, como Aristóteles, acreditavam que a matéria era constituída da mistura entre os 4 elementos clássicos: o fogo, a água, a terra e o ar. No entanto, nem todos os filósofos gregos de antiguidade tinham a mesma concepção a respeito da natureza da matéria. Por volta de 400 a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito acreditavam que toda a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis, denominadas de átomo, sendo a letra A significa não e tomo significa divisível, então não divisível. Bem criativo e original, né? Para eles, tudo na natureza era formado por átomos e vácuo. Os átomos eram partículas extremamente pequenas, tão pequenas que seria impossível enxergar. Os átomos também possuíam diferentes formas, tamanhos e movimento dependendo da composição da matéria. Exemplo: supondo que o átomo que constitui o ouro apresenta essas características e o que compõe o chumbo apresenta estas características. Observe que as representações desses átomos apresentam tamanhos e formatos diferentes. Dezenas de séculos depois, os cientistas descobriram que as substâncias não eram formadas apenas por um tipo de átomo. Normalmente, eram constituídas pela união de 2 ou mais átomos, que chamamos de moléculas ou compostos inorgânicos, dependendo do tipo de ligação. No século XVII, o químico Robert Boyle, que estudava o desdobramento de várias substâncias, percebeu que algumas não podiam ser divididas. Tais substâncias foram denominadas de elementos. Exemplo: água pode ser dividida em oxigênio e hidrogênio, mas o hidrogênio e o oxigênio não podem ser divididos. Portanto, eles são considerados elementos. A água, como pode ser dividida, ela não pode ser considerada um elemento. Já no século XVIII, o cientista Lavoisier introduziu o uso de balança nas suas pesquisas de transformação de substância. Em um desses estudos, Lavoisier colocou em um frasco uma quantidade de mercúrio e, após fechá-lo completamente, mediu a sua massa. Em seguida, ele colocou o frasco em um forno de alta temperatura. Assim, o mercúrio reagiu com o oxigênio preso no frasco e formou o óxido de mercúrio. Depois de resfriado, o frasco foi pesado novamente, apresentando a mesma massa de antes. Lavoisier concluiu com este experimento que a massa das substâncias geradas pela transformação química permanecem sendo as mesmas das substâncias de origem. Tal conclusão foi chamada de Lei da Conservação das Massas, popularmente conhecida pela famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, as substâncias irão apresentar as mesmas massas, independente da transformação ou das substâncias formadas. Em 1799, Proust, por meio de análise de substâncias puras, determinou que a composição em massa das substâncias era constante, independente de seu processo de obtenção. Assim, por exemplo, a água, independente da sua origem ou do seu método de obtenção, sempre será formada por 11,1% de massa de hidrogênio e 88,9% de massa de oxigênio. Esses estudos de Lavoisier, Proust e outros cientistas, inspirados pela ideia do átomo de Demócrito, levaram à formação do primeiro modelo atômico realmente científico, chamado de modelo atômico de Dalton, que vamos ver no próximo vídeo.